Shalom Caveiras, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Caveira Podcast e novamente nosso amigo João Lucas, mas num formato um pouco diferente. O João deixou uma sugestão para mim, vamos abrir perguntas e respostas aqui no podcast, vamos ver o que o pessoal mais pergunta dos podcasts passados e também nas nossas redes sociais sobre assuntos em geral, sobre polícia, defesa pessoal, enfim, você escolhe o tema. Então já aproveita, já deixa o seu comentário aqui durante esse podcast. Qual a sua dúvida? Vamos escolher as melhores perguntas e vamos gravar em breve um novo podcast tirando a sua dúvida se ela for realmente interessante. E aí, João, seja bem-vindo novamente. Um pouquinho diferente o estúdio agora, né? Bem legal. Shalom, Caveiras, tudo certo? Bem legal, cara. Ficou muito bonito isso aqui. Equipamento e tal. Tô feliz. Eu acho que o movimento Caveira tem que crescer, não importa pra onde. Tem que crescer. Estamos organizando ainda, mas aos pouquinhos vai entrando no ritmo. Lembrando que o João foi o primeiro participante do episódio número 1. Né? Nós gravamos com celular, foi bem mais improvisado do que estava aqui hoje, do que está aqui hoje, né, João? Cara, foi improvisadão, a estrutura tá bem legal aqui. E o mais bacana, já começando a comentar aquele episódio, é que as pessoas me encontravam na igreja, me encontravam na rua, às vezes no próprio trabalho, né? Assim, você é o cara que falou que participou do primeiro podcast lá, do Caveira, e comentou e tal. Poxa, que bacana. Sério? Deu uma repercussão fora daqui, cara. Bem legal. Que legal. Às vezes a gente não percebe, né, a magnitude, né, o alcance disso tudo. É bem legal, achei bem interessante. Isso é interessante, né? O primeiro episódio, o canal estava começando, tinha acho que nada de inscrito, né? Eu acessei esses dias, tem mais de 2.000 visualizações. Se as pessoas chegaram até você e falaram assim, João, eu te vi, imagina o número de pessoas que não falam. Legal. Né? Legal. Tá, bastante gente mesmo. Mas o nosso tema hoje é um pouco diferente. No nosso primeiro episódio nós falamos especificamente sobre a vida de um policial da Polícia Científica, né? E tínhamos aí bastante dúvidas. A galera também trouxe algumas outras dúvidas que eu vou reservar para o próximo podcast quando o assunto for policial. Ô João, eu separei algumas perguntas. Nós vamos conversar de uma forma descontraída hoje, porque nas redes sociais a gente recebe as melhores perguntas. Tem algumas perguntas aqui muito assim, relevantes, outras, né, até engraçadas. Eu vou ler algumas, você pode ler outras. Eu vou começar perguntando, né, a galera deixou muita pergunta assim. Como a polícia rastreia celulares? Nossa. Né? Eu tô achando que o cara tá querendo rastrear o celular da mulher dele. Eu também tenho certeza de que isso tá acontecendo. Falando assim, não dentro da Polícia Civil, eu sei que tem muito sigilo, né, por questão de segurança, de ética também, mas do conhecimento que nós temos aí do dia a dia, é possível alguém rastrear o celular de outra pessoa? Não um policial, um civil aí? Então, aí tudo depende do que se entende por rastrear um celular, né? Se a pessoa que perguntou quer entender como funciona, saber em que locais esse celular esteve, isso, tanto o Android quanto o iOS, né, que seria o sistema operacional da Apple, já tem mecanismos que trabalham com isso, né, mecanismos próprios deles, que já possibilitam o usuário ou qualquer outra pessoa que tenha acesso a essas informações saber onde está. Por exemplo, eu uso o iPhone, minha esposa usa o iPhone. E por questões até de segurança, trabalho e tal, o meu rastreador do celular fica ativo o tempo todo. Por questão de segurança. De segurança. Claro. Segurança e do trabalho, entendeu, né? E aí, por exemplo, se ela acessar agora lá o buscar iPhone, ela vai saber onde eu estou. Ela vai ver a localização aqui onde a gente está agora. Isso é uma forma de rastrear. No meu não funciona, cara. Aquele dia a gente tentou configurar o seu e deu problema, é verdade. Eu sou testemunha. E o próprio Android também trabalha com isso, né? É óbvio que tem mecanismos de rastreamento que são além desse que o próprio aparelho, o próprio sistema operacional oferece. Mas isso aí já entra com um trabalho, com um pedido junto às operadoras de telefonia celular. Porque aí é um rastreamento feito via rede móvel, de dados, etc. e tal. Que aí também só é feito mediante delegacia. Então não adianta, quer dizer, é óbvio que vai ter um método ou outro aí que dá para ser feito, fora extra delegacia, mas acho que não vem ao caso a gente ficar debatendo isso aí, né? Porque não seria algo, às vezes, até ético.
Mas basicamente é por esse caminho que o pessoal faz, né? Não só celular, carro também. Qualquer veículo que está emplacado, dependendo da cidade onde ele está transitando, tem os radares e tem as câmeras que vão monitorando a passagem desses veículos. E aí, se for o caso, se houver uma necessidade, dá para ser feito o rastreio. É óbvio que, por exemplo, um policial não vai ficar falando assim, deixa eu ver o celular do meu irmão aqui por onde andou, ou deixa eu ver o celular, não deveria. Onde o celular da minha esposa passou, por onde o carro da minha esposa passou e tal. Ele teria meios para fazer isso, mas é claro que essa consulta ao sistema também fica registrada. Então isso poderia trazer problemas para o operador, né, para aquele que está fazendo o rastreio. Basicamente são esses os mecanismos que a gente poderia discutir aqui, né? No nível mais profissional, no nível da questão da legalidade, a gente sabe que até a operadora ela consegue gravar as conversas, né? Com Tem certeza. acesso ao histórico de conversa, que foi dito, exatamente. que foi escrito, mensagem exatamente, de texto. Mas aí já é diretamente o Google já faz isso, né? O Google já faz isso. O Google acessa os nossos microfones aí. Mas eles dizem que não. Eles dizem que só ouvem. Mas bom. Eles não fazem nada com a informação. Assim, a título de informação pro cidadão de bem, essa é até uma informação que eu gosto de passar para poder deixar o pessoal atento, né? Todo aparelho de telefonia celular vem com um código cadastrado como se fosse o RG do aparelho, que é o código chamado IMEI, I-M-E-I. Você tem acesso ao e-mail, você consegue descobrir o e-mail do seu aparelho. Se o seu aparelho for aqueles de 2 cartões, né, de 2 chips, ele vai ter 2 e-mails. Então é sempre importante a pessoa que tem um aparelho celular buscar ter esse código, ter esse e-mail salvo em algum lugar, até para caso de perder o aparelho. Porque se a pessoa perde o aparelho, ou alguém toma o aparelho dela, furta o aparelho, rouba o aparelho, ele vai fazer a vítima vai fazer um boletim de ocorrência. E aí o rastreamento desse aparelho é feito a partir desse código. Então, se você não conhece isso, se você não conhece o e-mail do seu aparelho, eu recomendo que você vá atrás, tem um código que você digita no telefone, como se fosse fazer uma ligação, e ele te devolve esse código. Ou então pela nota fiscal do aparelho, ou às vezes até nas costas do aparelho aqui atrás, dependendo se for Android, alguma coisa assim, ele já vem com esse código ali, é só você copiar, deixar num papel, guardado em algum lugar, ou salvo com alguém aí que é fácil de obter. E aí o rastreamento é feito mediante esse número, né? Eu acho que o cara que fez essa pergunta do rastreamento, ele está querendo rastrear os passos de uma forma mais obscura. No seu caso, do seu exemplo, é uma coisa que deixa óbvio, né? Deixa claro que você e sua esposa têm isso combinado, por questão de segurança. Então, você sabe onde eu estou, sei onde você está, e ambos sabem. Né? Eu acho que a maior parte das pessoas, quando faz esse tipo de pergunta, está querendo saber de uma forma oculta aonde o namorado, a esposa tem ido. Muita gente não sabe, mas praticamente todo mundo tem uma conta Google cadastrada no seu celular. Né? E lá nas configurações, tem configurações de histórico. Tem. E lá você consegue ativar localização ou não. Sim, é verdade. Né? Então, é verdade, muito bem colocado. Se você não quer que rastreie a sua localização, você tem que ir lá e desativar. Porque como padrão, ele vem ativado. Vem ativado, é verdade. Né? É verdade. Como padrão. Ele conta o número de passos, ele conta a elevação, se você subiu, por exemplo, andares de um prédio, é verdade. Ele, como padrão, ele já rastreia. Então, quem não quer ser rastreado, talvez vai lá e desativa essa localização, esse rastreamento, mas você só consegue fazer isso no acesso de um outro celular de uma outra pessoa se tiver acesso ao e-mail dela, ao Gmail, a senha e tal. Agora vai ter um monte de gente assim, como é que eu acesso? Vai ser o mais buscado aí, certamente. Ô João, dessa pergunta que a galera fez aí, você tem alguma aí que te chama a atenção? Pra gente bater um papo aqui? Olha, tem algumas que me chamam muito a atenção, mas de um outro tipo, né? Tem uma aqui que eu acho que valeria a pena a gente discutir dentro do contexto de defesa pessoal, né? Que eu acho que dá até pra gente falar de duas ao mesmo tempo. Tem uma aqui que perguntou qual a melhor luta para defesa pessoal, e o outro falou assim, meu amigo treina JJ, que acho que é jiu-jitsu, e disse que não existe defesa contra mata-leão. Então acho que a gente podia levantar essa bola aí. Qual seria, na sua opinião, Rabi, a melhor luta para defesa pessoal? Eu falo que a melhor luta é a que você treina. Porque, né, se você pode existir a melhor luta, sei lá, mas eu não treino, pra mim não serve de nada se eu não treino ela, né? Agora, se eu tivesse que escolher dentro de um cenário, é o que a gente sempre treina aqui, né, João? No Krav Maga Caveira, que é tentar deixar a pessoa mais completa possível. Sim. O que eu entendo por completo? Primeiro, conceitos de distância.
né? Um combate real, ele tem distâncias diferentes. A gente tem a longuíssima distância, a longa distância, a média, curta e a distância, a gente chama de distância zero, a distância da luta agarrada. Quanto mais distâncias a pessoa souber lutar, mais completa para um cenário de defesa pessoal ela é. E quanto mais variáveis da rua ela treinar, também mais completa. O que seria uma variável? Né? Treinar contra 2 caras, treinar com um cara armado, com uma faca, um cara com bastão, treinar num ambiente totalmente conturbado, um salão pegando fogo, um quebra-pau lá no rancho quarto de milha. Isso é uma coisa que as pessoas, até dentro da minha profissão, acabam me perguntando bastante, né? Que as pessoas sabem que eu faço parte aqui do Krav Maga Caveira. Quem estrutura do Krav Maga Caveira. Daquele jeito. E eles acabam perguntando, né? Porque tem gente que tem histórico, o cara faixa preta em karatê, ou ele treina jiu-jitsu, enfim. E isso é uma questão que eu acabo levantando para eles, que é algo que eu aprendi desde o começo de começar a treinar aqui. Que é óbvio, toda atividade física é válida. A prática da atividade física, toda ela é válida. É melhor do que você ficar sentado na frente do sofá assistindo no Netflix e comendo batatinha com cerveja. É lógico. Agora, se você está treinando uma arte marcial, você tem comentado isso bastante nas falas que você tem colocado aqui. Normalmente as artes marciais são voltadas para campeonatos. Então você está preocupado, por exemplo, com uma defesa de chute para que o seu adversário não pontue. Mas você não está preocupado em deixar aberto. Você está preocupado em defender o chute para que ele não pontue. Você está preocupado sempre em treinar contra um único oponente. O que a gente aprende aqui, que eu acho que é o grande diferencial, é isso. É você ter esses cenários, aquele quartinho do pânico, contra 4, spray de pimenta, luz estroboscópica, não tem igual, cara. Não tem igual. Você entra ali, você toma um socão na cara, acabou o plano. Acabou. Você pensa, não, quando eu entrar eu vou derrubar o maior, depois eu vou não sei o quê, aí eu vou no golpe baixo, aí eu vou aqui em cima, eu vou não sei o quê. Você entrou lá, você deu aquela primeira inalada no spray de pimenta e tomou um socão na cara, acabou. Você só quer se defender, buscar distância, tentar apanhar o mínimo possível, tentar tirar a primeira ameaça que vem na sua frente e sair sem vomitar. E eu acho que isso é interessante. O pessoal pergunta, eu falo que o grande diferencial é que a gente treina quase todos, se não todos os cenários possíveis. Isso é muito bacana. É muito legal. Eu até comento com a minha esposa que eu tenho vontade de fazer um pouco de aula em outras artes marciais. Por exemplo, o tempo que eu estava em São Paulo, eu não tinha acesso a uma escola credenciada do Krav Maga Caveira e eu fui então treinar boxe. Problema pessoal aí, né? Vim com muito vício do boxe, né? Aquela guarda muito rente ao rosto, aquele controle de distância, sempre treinar contra um só. Tenho vontade de treinar outras artes marciais também. Acho que porque a gente precisa ser plural nesse aspecto, né? Mas esse diferencial eu acho que eu nunca vou encontrar, né? Desses diversos cenários. Já aproveitando, existe defesa contra o mata-leão? Essa pergunta, cara, é muito feita em vídeo, é feita em seminário. Geralmente o cara não pergunta assim, existe defesa? Geralmente o cara fala assim, não existe, o cara já afirma. Não existe defesa contra o mata-leão. Não existe defesa contra o mata-leão. Eu falo, cara, contra tudo há o que se tentar. Agora, a gente cai num engano assim. O cara fala assim, eu vou dar um mata-leão, beleza? Beleza. Eu falo pro cara, pega o mata-leão. O cara, na hora que ele chega perto, eu dou um chute pra trás. O cara fala, mas eu nem peguei. Eu falo então eu vou mudar a pergunta. Essa é uma das defesas. Então eu vou mudar a pergunta, que eu acho que acho que é a essência do que o cara colocou ali, porque ele se referiu ao jiu-jitsu. Então vamos lá, você tá no chão, o seu oponente já fechou o cadeado, ou já espalhou o frango, encaixou o mata-leão. Já apertou. Já tá começando a apertar. Aí fala assim, defende agora. Defende agora. Aí a sua chance é mínima. Né? Ainda há o que se tentar, porque eu brinco assim, enquanto a luz estiver acesa, quer dizer que você está vivo ou pelo menos você não desmaiou ainda. Então você vai continuar lutando. Mas eu faço uma comparação, João, para as pessoas entenderem. Mas é porque o mata-leão então é um golpe, é o único golpe que não tem defesa? Ou praticamente indefensável? Eu falo, não. Todos os golpes de qualquer arte marcial são praticamente indefensáveis a partir de um ponto. Uhum. Então eu falo assim, João, vem aqui e me dá uma torção de punho, uma mão de vaca. Da onde você tá aí? Cara, 99,99% das vezes... eu não vou conseguir. Você não vai conseguir. Exato. Aí eu falo, João, tome a mão, aplica a chave. Encaixa direitinho. Dá pressão. Quando começar a doer, eu vou reagir. Agora o cenário já mudou.
A gente pode trazer isso não só para luta agarrada, a gente traz isso, os caras às vezes eles não gostam, falam assim, vamos fazer uma comparação de um soco? Qualquer soco, vou pegar até o soco de um leigo na rua, não é um soco de um cara profissional não, um leigo, que nunca treinou arte marcial. Vou falar para esse cara dar um soco, e você vai esperar o soco chegar a meio centímetro de distância do seu queixo. Legal. E aí quando o soco chegar a meio centímetro de distância, você fala assim, valendo, defende o soco. Vai tomar o socão no meio da cara e não vai ter defesa. Exatamente. Você também não tem defesa contra esse soco. A questão, então, é o time da defesa. Eu falo assim, quanto antes você inicia qualquer processo de defesa, mais chances de escapar você tem. É um cronômetro ali de... Sabe aqueles cronômetros de areia? Né? Quanto mais a ampulheta. Quanto mais a ampulheta soltar areia, menos chance você tem. É proporcional. Gostei dessa analogia. Então o cara tá lá. Tô vendo o João daqui. Falo, João, dá um soco daí em mim. Dá essa distância. É a mesma coisa se me dar um mata-leão essa distância. A defesa tem muita vantagem. Agora, deixa encaixar. Deixa chegar muito próximo. Então a comparação que eu faço é o mata-leão encaixado é igual o soco a meio centímetro de distância do seu queixo. Agora eu quero prolongar aquela pergunta. Então, entendendo que quanto mais encaixado tá o golpe, quanto mais próximo tá o soco, etc e tal, tem vantagem você treinar a partir de um golpe encaixado? Tem vantagem você treinar a partir de um soco a meio centímetro do queixo? Tem vantagem você treinar a partir de circunstâncias onde a sua chance de defesa é a mínima possível? Eu gosto de trabalhar muito com estatística e probabilidades. Eu penso que se a minha maior probabilidade é me defender fora desse tempo, eu vou dividir o meu tempo nisso aí. Eu tenho lá 100 horas de treinamento. Todo treinamento é importante, desde a parte da longa distância a zero distância. Desde o momento que o cara está armando o jab, ao momento que o jab está chegando. Se eu sei que eu tenho muito mais chance de defesa quando eu antecipo o ataque, eu vou investir mais tempo em me tornar excelente, em não permitir ser pego de surpresa e não permitir que o cara chegue no ponto crítico. Entendi. Então, se eu tenho 100 horas de treinamento, eu vou investir 60 horas, pelo menos, nessa antecipação. Vou investir lá mais 20 horas no movimento no meio do caminho. E vou investir lá 10% do restante do treinamento naquela situação crítica demais. Para quê? Porque se eu chegar até ali, eu tenho pelo menos os fundamentos básicos de saber o que eu posso tentar. Eu não vou me entregar. Tipo, chegou aqui, eu vou me entregar. Não. Só que eu também não posso treinar exaustivamente só na última posição, porque daí eu me torno fácil de chegar até ali. Você perde essas etapas. Perco as etapas. A gente sabe que na defesa pessoal, por exemplo, a gente prega muita prevenção. Eu costumo fazer uma analogia com algumas escolas de arte marcial, de Krav Maga especialmente. Os caras ensinam desarme com AK-47, com fuzil, por exemplo. Aí eu falo, cara, estatisticamente falando, o crime, né, contra a pessoa comum do dia a dia é feito com armas curtas. Revólver, pistola no geral, faca. Mas vamos falar de arma de fogo, pistola e revólver. E os caras treinam exaustivamente desarme de AK-47, desarme de AK-47, desarme de AK-47. E às vezes treina uma vez e nunca uma arma curta. Eu falo, cara, qual a lógica? A lógica seria você treinar muito mais uma situação que tem mais chance de acontecer do que uma situação que raramente vai acontecer. Semana passada ou retrasada, enquanto eu gosto de ouvir os podcasts, ao invés de assistir, porque daí eu consigo, por exemplo, correr e ouvindo. Então, só lembrando, pessoal, que você pode acessar o nosso podcast lá no Spotify e também no Apple Podcast. Os links estão aí na descrição desse vídeo. Então, e eu estava ouvindo, inclusive, pelo Spotify, e estava ouvindo o podcast que você falou, essa questão da K-47. E eu pensei numa questão, que isso, para mim, soa como uma técnica que foi retirada de um outro contexto. Pode existir um cenário que não seria o nosso, talvez nem brasileiro, com exceção de algumas cidades. Mas é muito... Se o cara está fazendo um treinamento militar, onde ele vai fazer uma incursão numa comunidade ou em algum ponto onde você tem uma outra força armada, que é aquele force on force que os caras treinam, e a outra força armada provavelmente vai estar ali de AK-47 ou qualquer um fuzil, alguma outra coisa, é válido. Sim. É válido. Agora, como a gente gosta de colocar aqui, a gente trabalha com sobrevivência urbana, né? E tem essa distinção, né? Eu acho que isso é bem interessante. Ainda na questão do mata-leão encaixado e tudo mais, né? Do soco na cara e tal. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Então,
alguns colegas de trabalho acabaram vendo trechos do vídeo do nosso último dia do curso de instrutor, que é aquele retenção contra retenção e tal. E aí eu mostrei, né, para as pessoas, cara, ó, que legal, não sei o quê. Algumas pessoas falaram assim, rapaz, que coragem. Mas a maioria falou assim, você é um idiota. Pra que você faz isso? Exato. Treinar Krav Maga eu até entendo. Pra que fazer isso? Pra que sair com o nariz sangrando? Pra que tomar um soco na nuca? Pra que acontecer tudo isso? A minha esposa já me perguntou esse tipo de coisa uma vez. E a questão é, experiência pessoal, Rabi. Você pode treinar. Vem aqui, faz sequência de jab direto, cruzado, upper, faz tudo. E chuta, e faz técnica, e não sei o que, e livramento e tal. Você vai fazer o exercício, você toma seu primeiro tapa na cara de mão cheia, bem dado. Você tá expert em se livrar de faca. Você tomou seu primeiro tapão na cara bem dado, cara, você fica procurando a técnica uma semana. É por aí. Aí o que eu acho? Eu concordo 100% com o que você falou em relação à dosagem de treinamento, né? O quanto você vai desprender de energia para treinar aquele cenário já do mata-leão encaixado, do soco já entrando e tal. Por outro lado, eu concordo também que esse treinamento não deve deixar de existir. Porque se você não tomar um soco na cara, você não vai saber como é deixar a sua emoção de lado e prosseguir com aquilo que você está treinando. Eu ouvi uma frase é uma frase mais sobre mindsets e tal, que eu achei muito interessante, que é: o corpo nunca vai estar onde a mente nunca esteve. Então, se você não treina tirar a sua mente da zona de conforto, você não vai conseguir usar técnica nenhuma se você nunca treinou sob estresse. Isso é uma tomando coisa... choque com o rabinho em cima e dar choque na cabeça e não sei o quê. Não adianta, cara, não adianta. Isso é uma coisa que eu bato muito quando os caras me criticam. Outras escolas de Krav Maga falam, mas vocês são loucos, vocês fazem sparring, não pode ter sparring. Eu falo, cara, como é que você ensina alguém a se defender, a lutar, se o cara não faz luta? É igual eu vou ensinar um policial a atirar sem atirar. Você vai só na teoria, é verdade. Só na teoria. Então, assim, realmente, treinar todos os cenários é importante. Eu gostei muito dessa frase que você disse, que o corpo não está onde a mente não está. O corpo não vai estar onde a mente nunca esteve. O corpo não vai estar onde a mente nunca esteve. Ó, digita aí no comentário, já posta uma hashtag lá depois no Instagram, que a galera vai gostar dessa frase. Gostei também. É bacana, cara, muito. Porque assim, isso está mais voltado com o mindset, né? Como a gente porta arma de fogo, como a gente treina esse tipo de coisa, a reação e tal. A gente precisa criar esses cenários na cabeça, né? Você conseguir entender que você vai estar sob estresse, que toda a técnica que você desenvolveu, seja de saque, seja de empunhadura, ou que seja mesmo técnicas quaisquer de defesa pessoal, marciais, se você não se pôs naquela situação de forma eficaz, porque não adianta nada, vamos supor aqui que eu estou sentado no meu carro e minha família está junto, então eu vou fazer isso. Não, cara. Se sua família está junto, muda tudo. E se o cara nunca treinou? Você sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando assim, se eu precisar usar a minha arma numa situação em que eu estou com o meu parceiro de trabalho, minha reação vai ser uma. Se eu precisar usar com a minha esposa do meu lado, vai ser outra. Agora, cara, sabe qual que é o meu pior mindset? É eu pensar se minha mãe estiver do lado. Sabe por quê? Porque a minha mãe é daquela assim, não, filho, não faz isso. Ela vai querer intervir, né? Ela vai querer intervir. Então eu vou ter que lidar com a minha ameaça e com a minha distração aqui do meu lado. Você entrou num ponto que não está aqui, que está numa das perguntas de uma forma direta. Que eu ia colocar aqui. E nós vamos falar bastante sobre isso, porque isso é muito importante, porque com certeza você já presenciou uma situação onde, durante uma discussão, a mulher entra na frente, a mulher tenta segurar o namorado, não faz isso, deixa disso. E casos trágicos já ocorreram por causa disso. Vamos dar uma paradinha para tomar um suco life e a gente já volta. É rapidinho. Ô, João, estamos quase acabando aqui com o Suco Life, mas as perguntas não acabaram ainda. Não. Ó, tem uma pergunta aqui que casa muito com o que você falou, né, da questão da... Tá com a filha. O cara perguntou assim, como agir durante uma briga se eu estiver com a minha esposa e filhos? Essa situação serve para você estar com seu parceiro de treino, mas uma coisa que eu vejo aí do pessoal civil, não operacional, é que é muito comum, já teve casos aí, onde o cara tomou a pior, né, o cara foi se defender, a mulher entrou na frente, não faz isso. O cara perdeu o foco, porque o foco é o ponto quente, né, a ameaça principal, ele desfoca
olhando para a esposa, e quando ele vai ver, a ameaça não tá mais no mesmo lugar. Já era. Já era. Então ele pode tomar um tiro, ele pode tomar um soco, ele pode tomar uma facada. Então, a maior dificuldade que a gente vê é que o cara ele treina para ele, né? E às vezes, quando a gente tira de dentro da escola, leva para nossa casa, né, para o nosso trabalho, para o nosso trabalho também, mas para nossa casa principalmente, as pessoas que participam da nossa rotina, elas precisam estar integradas ao nosso protocolo de treinamento. Então a minha esposa dentro de casa, ela tem que saber que se eu gritar ladrão, qual é o protocolo adotado? Para onde ela corre? Perfeito. Para onde ela corre? Quem liga para a polícia? Qual é o quarto de segurança? Então, mas eu nunca combinei isso com a minha esposa. Quem tem criança em casa, se eu gritar ladrão, mas meus filhos vão correr para tal lugar. Não, você acha, você não sabe. Né? Então, tem que ter aquele protocolo. A esposa, gritei ladrão, a esposa é responsável por pegar a criança e levar para o cômodo seguro, que é o cômodo X. Ela é responsável por fazer a ligação. Então, esse protocolo é importante. Dentro do carro, se eu sacar minha arma aqui dentro do carro e der um tiro, o que vocês fazem? Vocês correm, vocês se abaixam, vocês saem pela direita, vocês saem pelo mesmo lado, você grita, você chama a polícia. A falta desse planejamento mínimo, na hora vira uma bagunça. Vira. Mas a falta desse protocolo mínimo faz com que essas variáveis fiquem ainda mais numerosas. E aí é a hora que a mulher entra na frente do tiro. Nossa. É a hora que você vai olhar para ela. É a hora que o valentão quer te dar um soco, ela vai tentar te segurar, você olha e toma um soco na cara. Bem isso. Né? Eu acho que a maior falha de defesa é essa. É não ter um protocolo treinado com uma regularidade. Exatamente. Eu acho que o caminho é exatamente esse. Se a gente treina a defesa pessoal, a gente tem técnicas e cenários para visualizar a defesa pessoal. Se essa defesa deixou de ser pessoal, ou seja, agora é patrimonial, é familiar, tem que haver protocolo. É o que a gente sempre coloca, é o procedimento operacional padrão. É o básico que você tem que fazer. Então, deixar todo mundo treinado. Vai para tal lugar, vai acionar, vai ligar 190, ou enfim, qualquer coisa, né? Que é para diminuir o número de variáveis mesmo. Porque só quem esteve numa situação de estresse sabe que na hora você consegue pensar muito pouco. Sim. Perde qualidade. Eu acho que foi você que falou em algum dos podcasts, ou durante alguma das aulas, que é quando a gente está sob estresse, a gente se torna o homem da caverna, né? O homem das cavernas. O Milton fala muito isso também nos treinamentos dele. Exatamente. É isso mesmo. E é isso, a gente perde o ajuste fino, a gente perde aquela apuração da técnica. Então a gente tem que treinar movimentos grossos e comandos fáceis. Eu sigo muitas contas no YouTube de, por exemplo, fuzileiros navais americanos que dão técnicas de tiro, de combate velado, de combate armado e tal. E é engraçado que todos eles, sabe, sem exceção, comentam a mesma coisa. Quando você está sob estresse, você pode ter combinado com seu parceiro, eu vou vir aqui, eu vou gritar pra você, não sei o quê. Aí eles estão trocando tiro, o parceiro vem e começa... Do lado, o cara tá olhando pra ele fazendo assim, não tá entendendo nada do que tá sendo falado, e ele tá gritando ali um monte de coisa. Por outro lado, se você usa comandos básicos, se você usa palavras simples, igual você falou, gritei ladrão. Então, um já corre para tal lugar, já pega os filhos, é isso aí, é procedimento. São os gatilhos, né? Exatamente. Na área policial, eu falo sempre, pessoal, a gente encontra muito policial que coloca a arma na cintura e acha que os problemas estão resolvidos. Eu tenho uma arma, eu não preciso saber de defesa pessoal. Atiradores hoje, o CAC que porta a arma, o cara fala, eu tenho uma arma de fogo, por que eu vou aprender defesa pessoal? Por que eu vou aprender defender soco, chute? E falo, cara, espero que ninguém nunca parta pra cima de você, porque se você não tem um conhecimento mínimo de alguém tentar tomar tua arma, de alguém puxar uma faca pra você, tudo vai influenciar a distância que você está, se dá tempo, se não dá tempo de puxar essa arma. Então, assim, os caras, eles esquecem desses gatilhos mentais e muitas vezes se tornam vítimas. Com certeza. O cara tem uma arma de fogo lá, o cara puxa uma faca pra ele, mas o cara tá a 6 metros, 10 metros de distância. Aí o cara vai se aproximando, ele fala, não aproxima que eu vou atirar. Mas o cara não tem aquele gatilho mental planejado, que ele diz assim, se o cara chegar a tal distância, eu vou ter que atirar. Aqui é o limite, a partir disso aqui... Então ele tem que ter esse gatilho mental, porque na adrenalina ele pensa mal. Né? Então se você já tem um gatilho mental, um procedimento que você repetiu tantas vezes, é mais fácil você tomar aquela decisão assertiva, né, do que você ter que pensar na hora. Né? Então esse gatilho de, ele pode andar até aqui, ele pode fazer até isso. E daqui em diante não dá mais, eu tenho que atirar. Né? Se você vai abrindo concessões, você não tem aquele seu gatilho, vai se tornar tarde. Né? E aí eu me lembro da sua entrevista no No Vitor,
E eu me lembro de você contando pra gente aqui também, né, nos intervalos das aulas e tal, aquela situação que envolveu a Tati, né, no trânsito e tal. E eu lembro bem de você falando assim que você estava frio, você estava calculista, você estava entendendo o que estava acontecendo, você estava, cara, não acredito. Eu vou ter que. Você via o soco em câmera lenta, você via o acontecimento. Eu já passei por situações em que eu fui pego desprevenido. E eu não me senti desse jeito. Por quê? Porque a minha mente nunca esteve naquela situação. Por outro lado, eu já passei por situações em que eu sabia exatamente o que fazer. E aí, de fato, cara, o meu tempo de treino não chega nem na unha do dedinho do pé do seu tempo de treino. E eu consegui vivenciar um pouquinho disso que você falou. Que você vê acontecendo, você vê. Vai acontecer, você meio que prevê o que vai rolar. A mão vem, você sabe de onde ela está vindo, para onde ela está indo, você sabe o que fazer. É bem isso mesmo. São esses gatilhos que você tem que ter. Se não tiver, você nunca vai ter essa frieza. Que é o que alguém perguntou ali, né? Como você controlar a adrenalina, né? O cara fez 2 perguntas que linkam muito com o que a gente falou. A pergunta é como controlar a adrenalina numa situação de briga, que o cara ele tem medo de entrar numa briga, porque ele fica na adrenalina, ele trava, ele não sabe o que fazer. E uma outra pergunta que casa é, tem como prevenir uma agressão? Prever uma agressão? Né? Essa questão de prever uma agressão, de controlar a adrenalina, elas estão muito ligadas. Como você disse, você usou uma frase que eu acho que resume esse podcast, que é o corpo nunca estará onde a mente nunca esteve. Né? Então, como é que você prevê uma agressão? Quando você, ainda que mentalmente, treinou aquela situação. Né? Então, às vezes, eu tenho um hábito, João, de ir nos lugares, né? Eu vou, por exemplo, fui para São Paulo recentemente. Eu sento no metrô. Eu tenho o hábito de pensar assim, se entrar um cara aqui por esse lado com uma faca, a mesma coisa. Você faz isso? A mesma coisa. Eu faria tal coisa. Aí começa a surgir variáveis, mas e se o cara tiver em 2? Não, mas se não for uma faca, mas se for uma arma de fogo? E aquele cara sentado ali? E aquela mochila? Ali? Se ele levantar e começar a dar o tiro para todo lado, o que eu faço? Eu tento abrir a porta ou eu deito no chão? São coisas que parecem assim, paranoica ou até idiotice, cara, mas isso está treinando a nossa mente a raciocinar de uma forma fria, confortável, o que você faria em tal situação, e você, de forma inteligente e baseada em dados e conhecimento que a gente tem de estudar e treinar, não, peraí, putz, essa decisão que eu ia tomar aqui não é a melhor. Aí você começa a pensar, e você chega numa conclusão, fala, isso seria melhor. E quando você faz esse exercício, você está constantemente em estado de alerta, né? Estado de alerta, e você está treinando a sua mente a ela ter uma resposta diante daquele cenário. Porque numa situação de adrenalina, a gente sabe que o cérebro, né, reptiliano, o nosso subconsciente, ele vai buscar ter uma resposta mais rápida possível. E vai buscar na memória. Qual é a experiência que ele tem sobre um cara partindo para cima de mim com uma faca? Se o cara não tem, ainda que um treinamento mental, o cara vai buscar onde? Nos filmes. Né? E aí vai ficar super alegórico. Porque é isso mesmo. O que a gente sabe que o nosso cérebro ele registra muito o que gera principalmente emoções. Então as emoções são sentimentos que fixam muitas coisas no nosso cérebro. Traumas, tal, experiências. Então o cara tem uma emoção no filme, ele achou super legal, e ele viu aquele filme 5 vezes, 10 vezes, todo filme que ele assiste o cara corre pela parede, não sei o que lá. Aquela é a única referência para a defesa que ele tem sobre aquele assunto. Exatamente. Então o cérebro vai buscar a opção mais fantasiosa possível. E aí entra até na questão da adrenalina, né? Como você falou de emoção, o nosso corpo reage mediante impulsos bioquímicos. A adrenalina é uma substância química que é jogada no seu corpo e ele precisa reagir em cima daquilo. O seu corpo vai receber aquela substância e vai reagir. Se você tem uma memória motora que fala, né? Sim. Ele entende que quando ele tem aquela dosagem, é daquela forma que ele vai reagir. Por isso que você tem aqueles casos de pessoas que, diante do perigo, tremem, né? Ficam paradas, ficam estáticas. Outras saem correndo igual loucas. É a questão. Se você nunca tomou um remédio, por exemplo, eu fui vacinado. Terça-feira, fui vacinado. Nunca tinha tomado essa vacina. E aí? Rapaz, pensa numa rasteira. Pensa numa rasteira. As reações foram tranquilas, eu acho. Eu tive... O meu braço ainda está um pouco dolorido no local da aplicação. Isso faz 3 dias.
No final do dia eu fiquei muito preguiçoso, me deu um bode nervoso. Nossa, eu fiquei mal, queria só ficar deitado, encostado. Dormi, minha esposa disse que eu tive febre alta durante a noite e eu tive bastante dor de cabeça. Isso no dia que eu tomei e no início do dia seguinte. Da metade do dia seguinte pra frente, aí eu já fiquei tranquilão e tal, já consegui treinar ontem, hoje, tudo certo. Enfim, o meu corpo nunca tinha recebido essa substância. E foi assim que ele reagiu. Obviamente, se ele recebesse essa substância novamente, ele ia reagir de uma outra forma. E a adrenalina é a mesma coisa. Se você não está acostumado a ter aqueles jatos, aquelas injeções de adrenalina no corpo, como é que você vai reagir? Como é que o seu corpo vai entender? Todo mundo que entende essa parte, defende que a adrenalina te deixa mais forte, te deixa mais rápido, te deixa com os seus sentidos aguçados. É verdade. Desde que você já tenha passado por essa situação. Caso contrário, não importa. Ela vai te deixar burro, né? Ela vai te deixar o homem das cavernas. Ela vai te deixar burro. E o que o homem das cavernas fazia? Batia uma pedra contra a outra, só isso. Tacava pedra na lua pra ver se acertava. Exato. Eu costumo fazer uma analogia que a adrenalina, ela é como o Hulk. Tem o Banner, o intelectual, super inteligente, quando ele tá calmo. Depois, quando ele fica nervoso, surge o Hulk. Então o Hulk é aquele cara que só sabe dar porrada. Só sabe dar porrada incontrolável, é o cara, mas é burro. Ele ainda é formado em física. Mas sai o intelectual, entra o Hulk, surge o Hulk. Até que, né, num dos filmes, o Banner lá, ele passa a fazer respiração. É um filme gravado até no Brasil, alguns trechos. E ele começa a conseguir controlar a mente do Hulk. Né? Eu falaria a analogia que o Hulk consciente, que é o que aparece nas últimas edições dos filmes, é o Hulk que experimentou e teve o treinamento. Né? Que o Banner mentalmente se treinou. Que é o ideal, né? Que é o ideal. Você tá com o seu corpo pronto e a sua mente pronta. Que responde a pergunta: eu tenho muito medo de uma briga de rua, não saber o que fazer. Cara, treina sobre adrenalina, ainda que em doses homeopáticas. Exatamente. Que assim a vacina, dose homeopática, praticamente. Exatamente. Treine. Não tenho parceiro para treinar. Não é desculpa. Comece a treinar mentalmente. João, eu particularmente faço muito treino mental. Cara, eu fico ansioso. Eu também. Meu batimento cardíaco acelera. A gente vivencia. Só de pensar nas situações, minha mão já tá gelada. A gente experimenta no nosso corpo as situações homeopáticas do que seria na situação real. Então o nosso cérebro, o nosso corpo, já teve tantas doses homeopáticas naquele momento que a minha mente já vai estar, meu corpo já estará onde minha mente já esteve. Sim, exatamente. E aí você fica pronto para agir ou para não agir, se for o caso. Ou não agir, você pensa. Eu passei por uma situação tem pouquinho tempo, eu estava saindo do mercado, passando as compras pelo caixa, e aí 2 rapazes que vinham a seguir, né, que estavam atrás de mim, começaram a colocar as coisas no caixa e deixaram alguns produtos meio que mocosadinho no cantinho embaixo do caixa, assim, né. E eu tava ali, tranquilo, passando minha compra, tal, armado, com a minha funcional, tudo certinho, não estava de serviço, estava de folga. Eram 2. E tudo bem, tô ali e tal, e conversando com a atendente lá, né, com a funcionária que tava no caixa, e de rabo de olho aqui já olhando. E falei, caramba, esses caras não vão passar esses produtos, E aí eu comecei a ponderar, e agora? Será que eu falo? Porque eu já fiz isso, já falei assim, vocês estão esquecendo coisa no carrinho. Sim. Aí o cara, vai lá e põe. Ou não. Ou eu poderia muito bem ficar ali esperando, ver que o cara passou com o carrinho sem passar a compra e dar voz de prisão. Poderia ter feito. Sim. Analisei, falei, são 2, né? Não consegui fazer uma leitura muito boa se eles estavam portando alguma coisa, porque a situação não deixava, aquele monte de produtos, carrinho na frente e tal. Fiquei de olho. Falei, tá bom, deixa eu ver. Porque às vezes eles esqueceram também. Pode ser, eles podem ter esquecido o produto no carrinho. Peguei, ensaquei as minhas compras, pus no carrinho e tô saindo. Aí dei um miguezinho, voltei, como se eu fosse entrar de novo no mercado, tal, dando uma olhada. E aí quando eu admiti uma distância confortável, que eu pude observar sem ser tão notado, eu fiquei olhando se eles iam passar mesmo. E assim que eles passaram, eu fui lá e avisei os seguranças. Qual que era a minha intenção? Se ele precisasse de apoio,
estaria ali para dar o apoio. Eu ia avisá-lo, na verdade, para chamar ele como apoio, porque os caras estavam em 2. Sim. E a gente aprende que, quando a gente precisa abordar, sempre tentar estar, pelo menos, num número igual de indivíduos. E só que aí a minha surpresa foi, eles já estavam sendo observados por todos os seguranças do supermercado, então eu pude ficar tranquilo. Então, peguei, fui embora para casa, tal. E aí não sei qual foi o desfecho, mas entendi que a melhor opção ali era não agir. E se os dois estivessem armados e eu tentasse agir ali contra um e o outro... são aqueles 5 S que a gente aprende, né? Um deles é superioridade. Enfim, são questões que a gente precisa treinar para estar bem, né? Agora você vai deixar o pessoal em casa curioso. O que são os 5 S? Um ele já sabe que é superioridade. Isso. O que você acha que são os outros 4 S's? Coloca aí nos comentários, quero saber a sua opinião. E se a galera quiser, a gente pode gravar um vídeo depois, né, João? Pode, isso é bem específico para atuação policial. Mas dá para adaptar. É muito adaptável. Exatamente. É muito adaptável, Rabi. É muito adaptável. Não vai ficar 5 S's, vão ficar outras letras. Vão ficar. Mas ainda serão 5 princípios muito bons. Isso não me responde, né, João? Como é que eu posso, se é possível, prever uma agressão? Sim, estar atento. Né? O seu conhecimento, por exemplo, o seu conhecimento policial te deixou apto a entender. Como eu posso prevenir uma agressão? No caso, eu posso adaptar. Como eu posso prevenir tomar um tiro aqui? Estou em inferioridade numérica. Não sei se o cara está armado, porque eu não consigo ter essa visualização. Então você pode antecipar. Se eu fizer tal coisa, pode acontecer X. Fazendo referência ao seu podcast, acho que é o mesmo até. Se você porta ou transporta a sua arma. Se você porta ou se você transporta uma arma. Tem cara que carrega. Cara, hoje está virando moda. Essa gourmetização das artes marciais, gourmetização do mundo das armas. Você vê lá o cara... esse era o título do podcast. É verdade, né? É verdade. A gourmetização. Hoje é muito legal. Vou fazer meu EDC aqui pra vocês verem. Aí o cara saca lá torniquete, não sei o que, preenchimento, faca tática, e não sei o que lá, lanterna, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você fala assim, cara, você já treinou com sua faca? Você sabe usar um torniquete? O cara viu uma vez, mas o cara não sabe. Você sabe, cara, pega sua lanterna aí, o cara começa a procurar, não acha a lanterna. Cara, você tá transportando um monte de coisa que na hora do vamos ver, você nem lembra que você tem. É bem isso. É a gourmetização. Em relação a essa questão de previsão, né? Tem muita coisa que... A maior quantidade de informação que eu aprendi em relação a essa prevenção das situações foi aqui. E aí alguns ajustes, alguns outros dados mais específicos eu tenho colhido com o passar do tempo. E uma questão que eu até vi um estudo uma vez, que eles pegaram alguns condenados, isso foi nos Estados Unidos, e passaram vídeos de... Chegou a ver isso aí? Sim, passaram vídeos de calçadas, né, movimentadas. Eu coloquei esse tema lá no meu livro. No livro Manual Caveira, vou deixar Foi de lá que... É verdade. É um estudo que eles usam como base. Quem que eles abordariam, né? E aí eles acabam escolhendo, a grosso modo, os mesmos indivíduos, né? Por quê? É aquela postura, né? O cara anda com o ombro pra frente, ou com o celular aqui, fone de ouvido e aqui olhando pra baixo. É complicado isso. Tem situações em que você precisa, por exemplo, utilizar o aparelho celular na rua? Tudo bem, pode acontecer. Meu pai, eu já conversei isso com meu pai. Às vezes eu vou passar na casa dele e ele tá vindo de algum lugar, ele tá andando com o celular aqui de cabeça baixa. Precisa olhar aquela hora? É imprescindível de que você utilize o aparelho aquela hora? Não é. Então espera fazer em casa. Aí sabe qual é a minha experiência? Ou então, é preciso fazer? Pra que você tem que ficar abaixado? Quem disse? Qual manual falou que a gente tem que usar o celular assim, Rabi? Você vai perder o seu campo de visão. Por que você não faz isso aqui, ó? O povo acha que é esquisito. Vão achar que eu tô tirando uma selfie. E daí, cara? Pelo menos você tá seguro. Mas sabe qual é a minha experiência? Que não adianta a gente falar para pai, mãe, esposa, filho, porque eu brinco assim que existe não sei se foi Platão que falou essa frase, vou até errar talvez, né? Mas ele disse que o trabalho mais difícil é sobre si mesmo. Eu acho que o segundo trabalho mais difícil é sobre as pessoas próximas a nós, né? Porque você primeiro se conscientizar das posturas de segurança, né? Dos protocolos de segurança é difícil. Você manter uma disciplina,
Todo mundo entende isso que a gente tá falando, é verdade. Mas daqui 5 minutos tá fazendo tudo ao contrário. Exatamente. Não é falta de conhecimento, é falta de disciplina para aplicar. A minha esposa é caveira, tá sem treinar há algum tempo por questões de saúde, mas ela partilha da nossa filosofia. E aí quando a gente vai, agora não mais porque os restaurantes estão fechados, mas quando a gente ia almoçar em algum lugar, por exemplo, ela ia se sentar, ela já ficava, não posso sentar aqui porque meu marido não gosta de ficar de costas pra porta. Isso. Ela já sabe. E aí você começa a viciar os seus familiares a isso aí, eles já estão aprendendo essa postura. Eles já sabem o que eles têm que fazer, isso é interessante. Mas eu brinco que é o mais difícil, depois de nos conscientizar e conscientizar. Eu concordo 100%. Não é o mais difícil? 100%. Demorou bastante para ela começar a entender. É mais fácil, você que está me ouvindo o João, você ouvir o que a gente está falando aqui e começar a adotar essa medida a partir de hoje, do que o seu marido, do que a sua esposa, do que seu filho estivesse falando para você. É aquela frase, santo de casa não faz milagre, né? É isso mesmo. Ô, João, você é paranoico, João. Você é doido, você é paranoico, nunca aconteceu. Eu sou. As pessoas falam, assiste esse vídeo aqui, mas é meio teoria da conspiração. Eu gosto. Isso aqui é meio paranoia. Tá bom, daqui Manda, que eu... né? Pelo menos, cara, eu acredito que dentro dessa minha paranoia, eu tô reduzindo as chances de passar por uma situação em que eu não tenha controle. As situações de estresse pelas quais eu precisei passar até hoje foram situações em que, na maioria dos casos, eu tive controle. E se eu não tinha de início, eu consegui assumir o controle e, graças a Deus, estou vivo aqui, sem lesão nenhuma, para poder contar isso. É que casos bem-sucedidos, eles são esquecidos. Exatamente, não fazem sucesso. Não fazem sucesso. A gente lembra, a gente vai pensar o seguinte, eu lembro do policial que atirou e o disparo pegou na pessoa errada, matou, né, o cidadão que estava passando ali no meio do tiroteio. Todo mundo vai falar sobre isso, a mídia vai falar sobre isso, vai ser assunto. Agora, não se fala do policial que atirou e acertou o criminoso perfeitamente e todo mundo ficou bem. Né? Porque esse tipo de assunto positivo não traz repercussão. É só a gente que vai ver isso aí. É só quem está dentro do negócio. Então, assuntos positivos não trazem repercussão. E quando não traz repercussão, ele cai num esquecimento. É verdade. Infelizmente. Infelizmente. A gente pode ver isso na carreira policial, né? Na sua atividade de perito. Tudo que você faz. Mas se sair um caso na mídia, talvez vão lembrar de você só para aquele caso na mídia. Que talvez foi a sua missão mais fácil, né? Exatamente. É bem isso mesmo. É bem isso. Muito bom. Vamos ver. Tem mais alguma aí? Tem algumas aqui, mas antes de continuar, já confere se você está inscrito aqui nesse novo canal Caveira Podcast. Um canal para batermos um papo aí um pouco mais aprofundado sobre defesa pessoal, artes marciais, o mundo das armas e o mundo policial. Vai lá, clique no sininho também e ative todas as notificações para você receber os novos vídeos toda quinta-feira às 19h19. É isso mesmo, não sou estranho, é 19h19. Dessa forma, ninguém esquece. Por quê? É por isso? É por isso, porque se eu falar 19h... Era a minha pergunta pro podcast. 19h15, 19h15. Se eu falo... É comum, 15, 30, 35, 45 horas redondas. Se eu falo, João, é 19... João, chegue aqui, João, às 19h19, tá? Às 19h19, tá ok? Cara, você vai achar um pouco estranho. Por que 19 horas tão específico assim? Isso vai marcar você. Cara, é mais fácil que você se lembre. Eu gostei desse... Não é verdade? Isso é um problema, cara. O cara fala assim, qual que é o horário do podcast do Wesley? Você lembra que é 19? 19. Eu vou até aproveitar aqui e vou fazer... É um depoimento. Depoimento porque eu sofri por causa disso. O depoimento é o seguinte. Eu aprendi nos nossos treinos aqui... A gente sempre fez aqueles treinos de reflexo, né? De ficar segurando o espaguete. Sim. O parceiro solta, você tem que pegar e tal, reflexo. E aí eu lembro que o Rabi comentou que fazia esse tipo de coisa com a Tati, né? Vai dar um copo pra ela, eu não sei se eu podia falar isso, cara, mas já falei. Que daí vai dar um copo, faz de conta que derruba, ela vai pegar, ela fica brava. Eu falei, cara, que legal esse negócio de fazer teste com as pessoas na nossa casa. E eu tenho feito muitos testes e depois eu conto pra esposa, pras crianças. Olha, eles não recebem muito bem, mas os testes funcionam e eu vou começar a fazer esses testes agora do horário também. É legal. Eu já apanhei um pouco por causa disso. Cara, você fica fazendo assim. Não, foi o Rabi. Que Rabi? O que te ensinou? Ainda jogou culpa pra mim ainda. Né? Lógico, né? Porque em mim ela bate, em você acho que não. Não, mas é porque ela tá sem treinar. Se ela vier treinar, ela pega nós. Cara, eu tenho uma frase que eu digo assim pra todo mundo. A Tati treina, eu falo, cara, em casa não tem Krav Maga que resolve. A gente só aprende a não ser ferido pelas mulheres em casa. Exatamente. Né? Mas a gente nunca vence.
A gente, no mínimo, não apanha, mas nunca vê. A gente acha que empatou. Empatou, tenta. Que é uma questão de ego ainda. Já é vitória. Exatamente. Já é vitória. Muito bom, muito bom. E a gente segue por mais um break. Voltando aqui, pessoal, lembrando, você pode assistir também todos os nossos cortes, os melhores momentos, lá no canal Caveira Podcast Cortes Oficiais. Otávio, acho que eu falei errado, né? Cortes Caveira Podcast Oficial. Eu vou deixar o link aqui na descrição, depois você vai lá e pode ver também os melhores momentos. Ô, João, aqui você tá me lembrando que tava passando uma pergunta aí, polêmica. E ela ficou em primeiro na lista. Primeiro da lista, e é polêmica que com certeza agora vai gerar amor e ódio. Vai. Rabi, o que você acha sobre desarmamento? Desarmamento. Eu acho, vou ser bem sincero, eu sou totalmente a favor do desarmamento. Desarmamento do bandido. Com certeza. Desarmamento do criminoso. Né? Então eu acho que o cidadão ele deve ter o direito de escolher se ele quer ou não ter uma arma de fogo. Né? Eu acho que é uma liberdade que o cidadão deveria ter. Quando eu digo cidadão, eu digo uma pessoa de bem. Né? Mas pessoas de bem, não uso esse termo. Eu uso sim, pessoas de bem. Se não está presa, condenada, é uma pessoa de bem. Com certeza. Né? Na questão da legalidade. Se busca o bem, busca o bem, obedece a lei. Muitos argumentos que eu ouço, depois eu quero saber a sua opinião também sobre o desarmamento, mas muitas opiniões mas a arma é perigosa, a arma é isso, as pessoas, eu vi na televisão um cara que matou outra pessoa com uma arma. As armas foram muito demonizadas, né? E como a gente conversou nesse podcast no início, a gente só sabe das histórias tristes e ruins, a gente não é noticiado as histórias boas. Né? Estatisticamente a gente sabe que as armas em mãos de pessoas de bem, armas que estão registradas, armas legalizadas, elas têm muito mais casos de sucesso, de salvar a vida de alguém, do que o cara foi lá e cometeu um crime. E esses dias um cara falou pra mim assim, num dos vídeos que eu fiz falando sobre arma, ele falou assim, eu acho que não deveria existir arma, é uma vergonha você estar fazendo um vídeo com uma arma de fogo, porque eu usei uma arma de fogo no vídeo e tal, e eu sou a favor de ser desarmamentista. Por que você não é desarmamentista também? Porque você ensina a defesa pessoal. Né? Se você ensina a defesa pessoal, é melhor para você também que as pessoas não tenham armas, porque você vai ter mais alunos querendo aprender. Nossa, olha tá bom. A mentalidade do cara. O cara acha que eu tenho que ser contra o cidadão ter o direito de escolher ou não ter uma arma de fogo, porque eu dou aula de defesa pessoal, é melhor que as pessoas não tenham armas e elas se defendam corpo a corpo. Deixar claro que você ensina defesa pessoal e não Matrix, né? Exato. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu sou o primeiro cara que vai estar do teu lado, levantando cartaz, vamos desarmar a população, vamos tomar arma de todo cidadão, quem já tem, vamos tomar arma dele também, após desarmar todos os bandidos. Quando desarmar todos os bandidos, e a gente não tiver nenhum caso de bandido armado, roubando, matando, quando a gente não tiver mais nada disso, aí eu junto com você, eu vou falar assim, cidadãos, vamos parar de ter arma de fogo. Mas no país da Alice, das Maravilhas, talvez isso um dia aconteça. Mas até lá eu acho que você só consegue vencer um homem armado, ruim, se você for um homem bom, armado também. Né? Com igual ou superior poder de fogo. Sim. Essa é a minha opinião. Sim. Agora, e a sua, João? Eu já quero começar... Rebentando. Como eu tenho... a porta. Enfim, quem me conhece sabe da carreira e... Eu tenho buscado bastante informação a respeito desse tipo de coisa e, mais uma vez, uma frase que eu ouvi recentemente e mexeu comigo e tem se tornado a minha bússola na hora de qualquer treinamento, seja envolvendo arma de fogo, seja envolvendo arma branca, bastão retrátil que perguntaram se pode, qualquer coisa. E está muito nesse contexto que você falou, de o que vence um homem mau armado é um bom homem armado, ou um homem bom armado. A frase é a seguinte: o bandido atua usando violência e a gente combate a violência com força. É assim que funciona. Ele não treina para ser bandido. Alguém chega para ele, entrega uma arma de fogo na mão dele e fala, você vai lá e você vai assaltar, você vai fazer... E não interessa, ele vai lá e vai cometer o crime dele. Ele não tem um treinamento. No máximo, aprender a operar aquela arma que ele está usando. Os caras colocam alguma coisa para ele ficar atirando, talvez. Nós não. Nós treinamos para combater.
eles usam de violência, porque eles vêm de um cenário violento. A gente nem sempre vem de um cenário violento, na maioria dos casos não. Por isso que eu acho que vem essa caracterização que você coloca de homens de bem, de pessoas de bem. Então a gente usa força. A gente treina para usar a força para combater a violência. Se a agressão vem contra mim usando um soco, bem provavelmente eu não utilize minha arma de fogo. Bem provavelmente. Mas por quê? Porque eu estou treinado. Se a agressão vem contra mim com uma faca, provavelmente eu não utilize minha arma de fogo. É o que a gente aprende aqui. Você tem uma cadeira, você tem um banquinho, você toma distância, alguma coisa. Se eu tiver no exercício da minha função, provavelmente, eu carrego uma faca e um canivete quando eu estou trabalhando. Eu não vou sacar meu canivete, eu não vou pegar minha arma, minha faca e falar assim, então vamos ver. Não. Ali eu represento uma entidade, eu represento o Estado, então não é qualquer coisa que eu posso fazer. Então, provavelmente, eu vou pelo menos ostentar a arma para ver se eu consigo diminuir a ameaça. Agora, se houver agressão, eu vou usar minha arma de fogo. Se eu estiver andando na rua e eu precisar utilizar a arma, eu vou utilizar. E eu vou ser bem sincero, Rabi, já que a gente está falando de desarmamento. Para mim, é muito legal quando eu chego num lugar... É normal, né? A gente que porta, a gente que está acostumado, chega no lugar, a primeira coisa que a gente faz é fazer a leitura, né? Aí já começa a olhar cintura e mão. Aí você já percebe que aquele cara tem um volume na cintura. Que não é banha. E aí, que não é a boia, né? Que não é bacon. Que não é boia. E aí você percebe, aí você olha, você fala, ele tem pinta de polícia. Aí você já começa a entender e tal. E eu me sinto mais à vontade. Você sabe que é mais uma força armada do teu lado. Essa é a palavra, Rabi, mais uma força. Não é mais um violento. Por outro lado, se você percebe alguém que se destaca naquele local, que tem aquelas características, aquele estereótipo que a gente conhece, de que está ali para fazer o mal, de que está ali para aplicar a violência, você também faz essa leitura de perceber se ele está armado ou não, para você entender como você vai reagir. Eu sou muito a favor de que o cidadão de bem esteja armado, ou de que ele, pelo menos, como você falou, tenha o direito a escolher. Ninguém é obrigado a fazer as coisas, ninguém precisa ser obrigado a fazer. Não, você vai andar com uma arma. Por outro lado, isso assim, são relatos que eu ouço, tá, de pessoas mais velhas, pai, tios, essas coisas. Lá atrás, no passado, relatos que as pessoas me passaram. Quando você andava pela rua e você podia carregar um revólver na cintura, havia muito menos situação de o cara sair para mexer com você, porque ele sabia que existia a possibilidade de você estar portando uma arma de fogo. Isso acontece com a gente, João, no dia a dia. Então. Pega um cara que luta. O cara tá lá com a camiseta do Krav Maga Caveira. É verdade. Pega um cara bombadão lá, pega um cara monstrão. É verdade. O cara tá andando na rua. O cara, ele vai mexer com o coitado, ele olha e fala assim... vai que não, esse cara acha que não. Então, ele já vai pensar. Vai pensar, se na sua casa tem concertina, tem cerca elétrica, tem cachorro, há chance de alguém entrar para furtar seus pertences? Há chance. Há chance de um assalto? Há chance. Mas é menor do que a do vizinho, por exemplo, que não tem nenhum mecanismo de segurança. Sabe onde eu aprendi isso? Na prática. Na penitenciária, trabalhando 10 anos. Eu aprendi na prática que o criminoso... As pessoas precisam parar de pensar começar a usar a sua régua moral para medir as outras pessoas. Por ser boas pessoas, a gente acha que as outras pessoas pensam da mesma forma. É verdade. E não é assim. Não é. Quem convive Eu convivi 10 anos com criminosos, de todos os tipos. Então lá eu pude constatar que a régua moral deles é totalmente diferente da nossa régua moral. Verdade. E... as pessoas não entendem que esses caras, eles não têm o mesmo pudor que a gente. Eles não pensam duas vezes para puxar o gatilho. E as pessoas, elas acham assim, eu tenho uma arma. Não, eu vou matar outra pessoa. O cara não pensa nisso. Se ele tiver uma arma, ele quer meter fogo. Né? E a gente fica falando de arma, entendendo que arma é arma de fogo. Mas como perito criminal, até hoje... eu acho que eu só atendi um homicídio por arma de fogo. Todos os outros não foi arma de fogo. Lâmina, as próprias mãos, armas impróprias, como você já ensinou no podcast, que dá uma garrafada, Eu atendi um local que acertaram a cabeça da senhora lá com um pilão.
Quem quer matar, mata. Então, armas são perigosas? Nas mãos erradas são. Armas por si só são perigosas? Não. Coloca uma faca aqui em cima, o que ela vai fazer? Meu canivete, põe aqui em cima. É aquela... põe as pistolas aqui em cima, vamos lá. Não tem perigo. É aquela questão de só as notícias ruins são divulgadas. Muitas vezes até mesmo de forma proporcional. Proporcional, com certeza. Intencional. Intencional, é. Uma coisa interessante, acho que toda especulação acaba quando você traz dados na mesa. Quando você põe dados que acontecem, coisas que acontecem. Então, as pessoas falam muito sobre, mas a arma é perigosa, o cara vai discutir, vai matar a mulher dentro de casa. Eu falo, cara, são problemas reais que podem acontecer. Realmente pode acontecer de um cara perder a cabeça e dar um tiro no vizinho que discutiu. Mas vamos colocar numa balança, estatisticamente, de todas as pessoas que têm uma arma legalizada, que não é fácil, a burocracia é enorme, o custo é enorme, uma arma legalizada, todos os casos onde a arma serviu para se defender, inclusive tem um valor que não dá para ser medido, não dá para ser mensurado. O quanto de problema foi evitado por ele ter uma arma. Exatamente. Pela mudança de postura, de comportamento, pela mudança... Até por agir. Às vezes, o benefício que não é conhecido, que não é mensurado, é 10 vezes maior do que o benefício... Isso eu carrego até para minha profissão, porque pela lei orgânica da Polícia Civil, eles recomendam que a gente utilize o porte velado. Então, em tese, eu deveria trabalhar de calça jeans, bota ou tênis, uma camiseta, meu distintivo e minha arma velada, como a gente usa no dia a dia. Mas eu já percebi que quando eu chego num local e o clima está quente, e eu chego com a arma ostensiva, a postura muda. A postura muda. Ou seja, você evita de ter que fazer algo mais grave. Exatamente. Porque se o cara desacredita de você, se o polícia está desarmado, ele vai para cima de você... Então... tem uma grande chance de haver uma tragédia. Exatamente. De ter um corpo ali. E o cara, já só pela sua intimidação com a arma, evita um problema. Por que ninguém enfrenta um país que tem uma bomba nuclear? É verdade. Pode ser o país mais... menorzinho de todos. Tem uma bomba nuclear, nego senta na mesa e conversa. É verdade. Vamos conversar. É ameaça. Poder de fogo. Exatamente. Né? Então, eu sou a favor do cidadão, sim, ter direito dele ter a sua arma de fogo, se ele quiser. O que eu acho que tem que também mudar, ou tem que ser focado, é que a punição seja exemplar. Com certeza. Né? As pessoas falam isso muito aí, assim, na minha opinião, o Brasil está muito as pessoas falam além assim, ainda. mas liberar arma é um problema, o brasileiro não tem mentalidade. Eu falei, cara, não, esquece negócio de mentalidade. O brasileiro não tem mentalidade para ter arma. Não é, o problema não é mentalidade. Quem de nós, que está beirando os 40, né? Você chegou nos 40, João? Ainda não, né? Eu sou um menino. Nós estamos beirando 40. Qual de nós não teve um tio, ou um avô, ou um vizinho que tinha um revólver? Aqui de brinco, o Resolve. Era o tiozão do Resolve. Quem tinha um vô, o tiozão do Resolve? Que era muitas vezes uma pessoa com muito menos conhecimento, muito menos cultura. Pessoas que muitas vezes nunca foram para uma escola, nunca tiveram instrução. E tinham um Resolve. É isso mesmo. E você não via falando... Cara, vou falar por mim, eu ia na casa do meu avô, o Resolve ficava em cima da mesa. Meu avô dava o Resolve na nossa mão, ele desmuniciava, dava na nossa mão, a gente mexer, manusear, para conhecer, não brincar, mas manusear. E ele andava com o Resolve para cima e para baixo. Tá certo. E ele nunca ameaçou ninguém, nunca fez... Cara, e por incrível que pareça, se você pegar os dados de mortes por arma de fogo, quando a arma de fogo ficava na mão do tiozão do Resolve, era menor do que hoje. Mas é por aquilo que as pessoas falam, porque... Eu vou mexer com você imaginando que você tem um mecanismo para se defender? Lógico que não. Estatisticamente falando, os estados, vamos colocar os países, em especial nos Estados Unidos, os estados onde a arma é mais acessível à população, tem menos número de mortes com arma de fogo. É isso mesmo. Mais arma de fogo na mão do cidadão quer dizer menos morte. É isso mesmo. Por crimes violentos. A estatística mostra que estados americanos onde a população porta mais arma de fogo, o número de crimes violentos são drasticamente menores. Eles têm mais crimes não violentos. Então o cara que ia para te roubar com uma arma, ele passa a não ir mais te roubar, ele prefere fazer um furto, prefere ir lá furtar o seu carro. Escondidinho. Porque ele fala, aqui eu vou roubar o carro, beleza. Nenhuma ameaça. Nenhuma ameaça. Agora quando o cara, ele sabe, ou ele tem a convicção que você não tem uma arma de fogo na sua casa, ou no seu carro, ou com você, o cara não tem medo de nada.
né? E é o cara que parte pra cima e mete a arma na tua cara. Isso mesmo. E eu falo, João, tem coisas que são piores do que a morte. Tem situações que são piores do que a morte. Imagina você na sua casa, o cara entra armado, o cara começa a arrombar a tua porta, você não tem o que fazer. Você não tem nada. O cara te pega de surpresa. Se você tem uma arma, cara, você dá um tiro na direção da porta. No mínimo, o cara ele vai tentar se abrigar também. É o que eu escutei um Navy SEAL falando. Dá um pipoco. Tem um sinal universal de sai fora que eu tô armado, que é o ferrolho. Você só dá aquela, puxa o ferrolho pra trás e solta, a pessoa vai, tac. Ou você atira no sofá da esposa, ela adora aquele sofá. Você dá um tiro na direção do sofá da esposa, só aquele pipoco que o cara vai ouvir, cara, não tem o cara não fica. entra. Não, isso aí não entra. Isso aí a gente vê todo dia. Ah, eu vou tirar na porta, não sei quem tá do lado. Beleza, tira no sofá da esposa lá, que vai amortecer, que vai absorver o tiro lá. O cara não entra, João. O cara não entra. Agora, imagina esse cara que entra na tua casa, o cara tá disposto a assumir o risco de entrar na tua casa com você dentro. Quem é esse cara? Que limite que esse cara tem? O cara não tem medo pra ele vai ter medo pra você? Não. Então o cara é o cara que vai te amarrar, te espancar, estuprar sua esposa, bater nos seus filhos. Cara, isso pra mim é pior do que a morte. Eu concordo. Você vê sua esposa ser morta, presenciar seu filho ser morto, sua esposa ser ferida, você sentir impotente em fazer o mínimo de proteção para sua família. Cara, isso pra mim, isso aí é um valor pessoal, mas é pior que a morte. Não, mas eu compartilho desse valor, eu compartilho. Até é interessante você ter levantado essa questão da intenção do rapaz que está entrando, né, do bandido que está entrando, porque alguém colocou uma pergunta aqui, que é, aqui ó, sobre desarmar alguém que está com a faca, aqui ó, como mobilizar um cara com uma faca sem machucar ele. Cara, se o cara tá vindo pra cima de você com a faca na mão, é porque ele quer te dar um beijo? Não. Cara, o que estão fazendo com a mente das pessoas? Eu não consigo, quer dizer, eu consigo entender. Eu também. Mas eu não sei se a gente pode falar. O que estão fazendo, cara? Eu me pergunto isso todos os dias. O coitado da vítima da sociedade, ele quer tomar tudo que eu tenho, ou por pura maldade ele quer me dar uma facada. Como que eu vou defender uma facada e imobilizar o cara sem machucar esse cara? E outra, eu acho também que tem muita gente que fica extraindo informações de fontes não confiáveis e acaba pegando opiniões que não são as verdadeiras. Então a pessoa fica preocupada. Essa preocupação dessa pergunta é genuína. Muita gente tem. Eu vou me defender e vou machucar o cara que está tentando me agredir. Provavelmente a pergunta seja feita no sentido de eu vou machucar o cara e eu vou ter que responder. Mas as pessoas esquecem da expressão legítima defesa. Ele veio para cima de você com uma faca, ele não quer te fazer o bem. Não importa, ele não quer te fazer o bem. O que a gente aprende no Krav Maga Caveira é entender se o nosso risco é patrimonial, se ele quer o meu aparelho celular, minha carteira, se vale a pena eu reagir por causa de um aparelho celular e talvez me machucar, ter uma lesão grave ou até a morte por causa de um aparelho celular, ou se é a vida que está em jogo, que é o bem maior. As pessoas estão preocupadas com isso. Nossa, mas você como policial, alguém perguntou aqui, o policial pode atirar em alguém desarmado? Depende, cara. Ele tá loucão de droga, tá vindo para cima de você. E ele vai acabar com a sua raça. O seu mecanismo de defesa ali é a sua arma de fogo? É o uso da força que você tem. Tudo é contexto, você não está sendo violento, você está usando força. A expressão pra gente, na técnica, é uso de força. É isso que a gente tem que fazer. Você vai desarmar um cara que veio te atacar com uma faca, se ele se machucar, paciência, meu amigo. Paciência. Ele assumiu o risco da atividade criminosa. Exatamente. Eu vi um vídeo hoje no TikTok. Lá tem os melhores vídeos e comentários do mundo, cara. Pra você dar risada o dia inteiro. Eu compartilhei esse vídeo com a Tati. O vídeo é o seguinte, um caso real. Eles pegaram a gravação da mulher ligando pra polícia. Uma mulher dentro de casa liga pra polícia 911. Ela tá em Oklahoma. Ela fala assim, tem uns caras tentando invadir a minha casa. Tem uns caras tentando invadir a minha casa. Eu não sei por qual motivo, a delegacia está muito longe, a viatura está muito longe da casa dela, não sei. E o vídeo, ela vai conversando, aí a mulher fala assim, você tem como acionar o alarme do seu carro para ele disparar, para chamar a atenção. Eu acho bem inteligente, né? Essa barulho. Barulho para assustar os caras desistirem da ação. E aí ela vai conversando, aí a mulher fala assim, eu tenho uma arma aqui dentro de casa, eu posso atirar neles, se eles entrarem? Aí a policial do outro lado do Copom, né? Copom americano, fala assim, eu não posso dizer o que você vai fazer, mas
não posso dizer que você pode atirar, mas eu posso dizer que você deve fazer tudo que você puder para se salvar e salvar a sua filha. Excelente. Você pode fazer tudo o que você conseguir fazer para salvar você e a sua filha se algum deles entrar. Resumindo, o cara entrou, estava em 2, os caras entraram, a mulher apontou a arma na direção do primeiro, puxou o gatilho, tiro no peito, vagabundo no chão. O que o outro, como todo bom vagabundo, faz? Vazou. Pinote. Não quer nem saber. A parceria do vagabundo é até alguém tomar um tiro. Tomou um tiro, ele corre. É bem isso mesmo. É isso aí. É bem isso. Aí o vagabundo correu. Resumindo, sabe o que o outro vagabundo vai responder? Vai responder por homicídio. Tá certo. Aí fala assim, mas o cara não foi ele que matou o ladrão dele. Mas em Oklahoma, considera-se que durante uma ação criminosa, tudo que acontece é de responsabilidade do criminoso. Então, se o parceiro dele morrer na ação criminosa, porque um policial ou um cidadão deu um tiro, quem responde pelo homicídio é o criminoso, porque o cara assume o risco da atividade criminosa. É aquilo que você estava falando agora. O Brasil não está pronto. Essa é a cultura que a gente tem aqui. Se é no Brasil? Se é no Brasil, a família do bandido processa o dono da casa e ganha. E é perigoso a mulher ir presa. Legítima defesa, beleza, mas vai ter muita dor de cabeça. O que eu tenho visto no dia a dia é que o conceito de legítima defesa para o cidadão de bem tem sido muito bem utilizado. Eu já vi casos de mulheres, né, de violência doméstica, onde a mulher é a vítima e ela reage, ela pega uma faca de cozinha, ela causa lesão no agressor, o agressor vai preso e nada acontece com ela. Poucas horas depois ela está de volta em casa e ela consegue retomar a vida dela. E essa questão de legítima defesa, a gente precisa, nós que estamos nesse contexto, eu acho que a gente precisa passar para a população que você só está reagindo. E é claro que, você já comentou isso várias vezes, né? O tal do tempero a gosto. Você vai se defender, você precisa fazer o suficiente para cessar a ameaça. Você está levantando ali, acabou, precisa acertar um chute na cabeça? Acerta e sai fora. Na dúvida, fale um pouco pelo excesso, pouquinho pelo excesso, do que pela omissão. No caso do uso da arma de fogo, isso tem que ser um pouco mais medido. Então, eu defendo muito a bandeira do treinamento. Eu conheço muitos colegas, muitos amigos que frequentam a mesma igreja que eu, que são CACs, que portam arma de fogo. E eu pergunto, você tem treinamento? Você está fazendo treinamento? Eu vou no stand dar uns tiros. Legal. Você sabe municiar a sua arma, você sabe disparar a sua arma e talvez você saiba desmontar e limpar. Legal. Mas você sabe engajar num combate? Você sabe medir o quanto você vai reagir, até onde? Exatamente. Tem muita coisa envolvida. A pessoa vem me agredir, eu saco a minha arma, disparo minha arma de fogo contra a pessoa. Quantos tiros são necessários? Quanto eu posso atirar? O suficiente para cessar a ameaça. O cara está no chão, mas está vivo, mas está no chão. Você só ameaça, eu vou lá com a minha arma e dou 5 tiros na cara do cara. Deixou de ser legítima defesa. Aí é outro contexto. Aí a sua única solução é falar que você foi roubar o cara e ele reagiu. Exato. E aí você teve que tirar nele. Aí no mínimo os partidos de esquerda vão te abraçar. Aí vai ficar mais fácil. Sim, é verdade. Aí vai ficar um pouquinho mais fácil. Agora, se ele veio te atacar com uma faca e você foi se defender e lesionou o rapaz, cara, c'est la vie. É assim que funciona. Você entrou na questão da força. Eu li um livro, e sempre que eu posso eu releio, ele chama When the Violence is the Only Answer. Chama Tim Lark. Você já leu esse livro? Não. Esse livro é muito bom, cara. Ele faz ele ensina sobre defesa pessoal, e ele, se for traduzir em português, causa até um certo assim, susto. Né? Quando a violência é a única resposta. Mas violência nunca é a única resposta. Esse termo violência ele foi muito... Deturpado. Se tornou pejorativo. Algo negativo. Porque a violência, muitas vezes, ela é necessária para salvar a tua vida. Né? Tem caras que eu brinco que tem pessoas na sociedade que elas são coringas. Elas não querem nada além de ver o circo pegar fogo. O cara, ele não quer só o seu celular. Ele quer matar o João. Ele quer dar uma facada no João. Eu fiz uma pesquisa essa semana de ataques randômicos, aleatórios, com lâminas. Cara, muito vídeo de pessoas que estão andando na rua, passa um cara do nada e mete a faca nele. Do nada. Nem conhece o cara. Esse cara quer negociar? Um cara que entra numa escola, que entra numa escola atirando para tudo que é lado, esse cara quer negociar com alguém? Não. Então, quando as situações de violência em que
você ser tão violento quanto, ou mais, é a única resposta para conter um coringa da vida. Né? Então, como eu disse, aquela questão da régua moral, as pessoas esquecem que do outro lado tem pessoas que não têm a mesma régua moral do que a gente. Não. Então eu falo assim, cara, eu não vou dar um tiro no cara. Cara, o cara vai atirar em todo mundo aqui. Então, se eu não tiver a capacidade de ser tão violento quanto ele, no bom sentido, para me salvar as pessoas que estão aqui, eu vou ser mais uma vítima da estatística. Tá certo. Concordo muito. Pessoal, o nosso podcast já está bem longo. Eu acho, João, que esse foi o podcast mais longo que nós fizemos. A conversa é boa, né? Tem mais algumas perguntas aqui. Eu vou dar um break e a gente já volta. Voltando, pessoal, aqui. E uma novidade aqui. João, aqui é bom que é tudo no improviso e vai acontecendo. É bom, é isso aí. Nós colocamos o nosso celular para filmar e sair ao vivo aqui no Instagram. Então, quem está assistindo esse vídeo hoje, né, o vídeo é gravado com uma semana, 5 dias de antecedência. Então, eu quero te convidar às sextas-feiras, às 9h30 da manhã, 9 horas da manhã, você acessar o nosso Instagram, _Mestre Wesley, e lá estaremos ao vivo aí nos bastidores dos podcasts. Lá você tem a chance de fazer a sua pergunta em tempo real. Em tempo real. Vamos lá, João, voltando. A gente estava falando de que mesmo? De um monte de coisas. De um monte de coisas. A gente estava falando sobre legítima defesa e desarmamento, né? E acho que o Otávio até sugeriu aqui uma pergunta que fizeram no Instagram? No Insta já, que está ao vivo, perguntaram qual que é a melhor arma para defesa pessoal. Essa pergunta eu adoro responder, cara. Será que é o mesmo pensamento que o meu? A melhor arma... Fala, João, depois vamos ver se bate comigo. Na minha opinião, a melhor arma para defesa pessoal é a sua. É a sua. É a que você tem. É a que você tem, que você sabe usar. Exatamente, você treina com ela. Você treina. Eu estou partindo do pressuposto que as pessoas treinam. Então, você tem uma lâmina, treine. Treine o saque, treine todo tipo de situação. A pessoa te agarrou, você está num clinch ali, ela está acessível. O Valdevir, monstrão, né, fez aquele curso com a gente lá, ele falava, né, que 2 lâminas é uma. Quem tem duas tem uma. Quem tem duas tem uma. É isso aí. Quem tem duas tem uma. Quem tem uma não tem nenhuma. E não tem nenhuma. Você porta lâmina, essa é a tua arma, treina com ela. É a melhor que você vai ter. O Estado me pagou, né, me entregou uma arma de fogo. Não é a melhor arma de fogo do mundo. É óbvio que não. Todos nós sabemos disso. Mas, quando eu vou fazer os meus treinamentos e tal, eu não jogo tiro fora. Eu consigo acertar o alvo, eu consigo fazer bem. Poderia ser melhor o meu rendimento? Poderia se eu tivesse mais recursos para treinar mais. Mas eu sei hoje que se eu precisar engajar, se eu precisar utilizar a minha arma, eu acho que eu vou conseguir trabalhar bem. Não é a melhor arma, mas é a minha, e eu treino com ela. Treino tiro seco, treino saque, tudo em casa, né? Fico no quarto sozinho, sem ninguém, esfrio a arma, tem todos os mecanismos de segurança, tudo certinho. E treino com ela. Você porta um revólver, um bulldoguinho dentro do bolso, treina com ele. Você porta, sei lá, uma calibre 12 de cano cerrado, treina com ela. Se você for criminoso, não treina não. Não treina não. Bom, se quiser treinar, o nosso treino sempre vai ser superior, né, Rabi? Não tem jeito. Bastão retrátil, perguntaram aqui, bastão retrátil pode usar? Pode ou não pode? Cara, na minha opinião, tem que usar. Se cabe no seu bolso, leva. Tá certo. E aprenda, né, como o João disse, usar. Eu vou filosofar um pouquinho na melhor arma. A melhor arma é o seu cérebro. Começando por aí. Por quê? Porque cai onde o João falou. Mas se eu soubesse que você ia elevar o nível da resposta, eu não teria respondido primeiro. Agora vou passar vergonha. Eu respondi assim porque eu já li isso num livro. Eu não sei se é do Tim Lark, eu não lembro exatamente quem foi o autor que escreveu isso, porque ele fala assim, que a nossa melhor arma de defesa pessoal é o nosso cérebro, porque ele vai decidir o que nós vamos usar, o que nós vamos fazer, é a prevenção e tal. Cara, mas cai exatamente o que você falou, usar a minha arma. A melhor arma é aquela que eu conheço, é aquela que eu sei operar, aquela que eu sei usar, aquela que eu sei, uma arma de fogo, que eu sei sanapane, que eu sei a limitação da minha arma, até onde ela vai, até onde ela vai. Então se eu tenho uma lâmina, eu sei que eu tenho limitação de distância. Boa. Se eu tenho um bastão retrátil, eu sei que a minha distância já ficou diferente. Se eu tenho um gás de pimenta, eu sei que a minha limitação às vezes é só incapacitar a visão, mas não tirar o cara de combate. Então, mas assim, saiba usar o que você tem. Com certeza. Sobre o bastão, até me lembrei de uma situação que foi muito engraçada, cara. Que é a questão do treino com a arma, né?
A minha esposa já treinou aqui um bom tempo e ela já pegou muito treino utilizando o bastão. Então ela sabe estender o bastão, ela sabe sacar e tal. E aí numa das nossas idas a São Paulo, ali em torno da academia de polícia, sempre tem um cara ou outro que está vendendo artigos policiais para os estudantes que estão lá. Então o cara está vendendo coldre, está vendendo capa de colete, não sei o quê. E a gente passando por lá, que eu tinha que levar uns documentos, eu não me lembro qual que era a circunstância. E essa é a hora que os caras mais vendem, né? O cara tá começando. Vende, cara, né? vende. Nossa, vende a roda. O antigão de 10 anos não vende nada. Não vende, que daí o cara compra um monte de coisa e usa 10%. É. Enfim, aí passamos por lá e tal, né? E aí minha esposa, vamos ver aqui, vamos ver. Aí o cara, quer comprar uma capa de colete? Me oferecendo ali, e ela quietinha ali do lado. Assim, não tinha nenhum colete ainda? Não tinha. Aí ele tava com uma caixinha assim e o bastão retrátil na caixinha, né? Aí ela falou assim, esse aqui é um bastão? Aí ele, pra ela, assim, meio que desdenhando, né? Falou assim, é o bastão. Ela pegou e fez assim, com o bastão do lado, assim, rapaz, o cara deu um pulo, porque ela pegou e já soube manusear. Fez com energia, fez certo. Fez certinho, o bastão já estendeu, ficou aquela coisa linda, assim, eu fiquei olhando, o cara já assustou, né? Falei assim, opa, acho que eu voltei minha atenção pro lado errado. E é exatamente isso, cara, você treina com a sua arma, que sejam suas mãos. Você sempre vai causar aquele espanto para a pessoa que tá te agredindo. E aí você começa a ter vantagem, né? Porque a pessoa nunca espera que você sabe encaixar bem um soco. A pessoa nunca espera que você vai sacar uma lâmina. A pessoa acha que você é aquela ovelha como a maioria, que vai sofrer, que o cara vai pegar talvez um simulacro, vai ficar dando na sua cara e vai crescer para cima de você e não sei o que e tal. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que reagir em todas as situações. Eu acho que o treinamento, como a gente já colocou muitas vezes aqui, o treinamento te propicia fazer essa leitura de vale a pena reagir? Não vale a pena reagir? Vou ficar na minha? Mas o fato o bandido nunca espera. Nunca espera. Nunca espera. A gente vive na cultura do cordeiro, né? Onde a gente está cercado de lobos aí, que sabe que... Ele enxerga o cidadão como um cordeiro mesmo, uma presa. Né? Uma presa fácil, que não vai reagir, que não vai ter presas para morder de volta. É isso mesmo. E eu falo que as pessoas que são treinadas, nós que somos treinados, um policial treinado, porta-arma, trabalha para a sociedade, são os cães pastores. Né? Então a gente tem dupla responsabilidade, né? Responsabilidade para nos defender e muitas vezes para defender as ovelhas, né? Os cordeiros. O Otávio está desesperadamente atrás do cenário assim com a mão, ele quer fazer alguma pergunta lá do nosso Instagram. Qual que é a pergunta, Mas é que tá Otávio? muito bom o papo aqui. Da Marcela, ela fez uma pergunta bem legal. Uma mulher na balada, qual a melhor arma para carregar? Lembrando em conta que numa bolsa ela é sempre revistada. Marcela perguntou numa festa qual a melhor arma para carregar, lembrando que as bolsas são revistadas. Vamos lá. Pelo que eu me lembro de festa, faz muito tempo que eu não vou em festa. Eu você, também, João? cara. Eu sei lá. Esse tipo de festa, de balada, né? Depois em casa a gente diminui esse, né, anda armado e faz um monte de coisa, a gente muda até o lugar onde vai. Exatamente. Pelo que eu me lembro, as revistas de bolsas não eram tão boas assim. E por experiência da minha esposa, se o cara for olhar a bolsa dela, ele desiste. Porque tem coisa pra caramba lá dentro. E vai parar a fila. E até ele olhar tudo que tem dentro da bolsa, já parou a fila. Suponhamos que a sua bolsa seja realmente muito revistada. Que tipo de arma você vai levar? Hoje existe, se você quiser portar alguma coisa mais contundente do que seus punhos, né? Mulher tem aquele negócio de prender o cabelo. Cara, eu nunca sei o nome daquilo. Piranha, eu acho. Não, piranha é dos dentinhos. Isso aí eu sei, pô. Porque eu associei ao peixe, né? Então, eu também. Aquele negócio de... Parece pra comer comida japonesa, parece hashi. Tem mulher que prende aquilo lá, só que é de metal. Entendi. E aquilo é pontudo, cara. Legal, hein? Marcela, então esses hashi de cabelo que mulher usa de metal, servem como... Já podia até fazer uns do caveira, né? Uns do caveira, né? Aí vai ficar muito ostensivo. Né? Ostensivo, legal. Tem que ser mais velado. Boa. Tira aquele hashi, não é esse nome, mas vai ser hoje. Tira aquele hashi de metal. Aquilo pode ser usado. Né? Cara, que maravilha. Acho que até eu vou começar a aprender aprender a barba com hashi de metal. Eu carrego na minha carteira, nunca usei. Já é gourmet, já. Eu ganhei, cara, eu carrego na carteira. Aqueles cartões de crédito, de crédito que ele tem uma lâmina dentro. Uma lâmina, Aquilo, cara, eu já fiz o teste. Já passei até em detetor de metal de aeroporto. Não pega. Passou. Cara, é um lugar difícil você passar com qualquer coisa é no aeroporto. Então, Marcela, esses cartões de crédito que tem uma lâmina, ele vai deixar uma lâmina bem pequenininha, de uns 2 dedos, mas isso na mão de quem sabe cortar. Imagina você, numa situação onde o cara tenta te agarrar à força.
Você tem aquele cartão já dentro do teu bolso, mas já vai no banheiro, entra no banheiro, deixa eu montar o meu já canivete, deixa ali, você sacou, emprego. Aonde passa, cara, abre um buraco, cara, 2 dedos é muita coisa, cor de corte. Ah, com certeza. No mínimo o cara te soltar, te solta. E é o que o Milton sempre fala, é que o Milton é um pouco mais drástico, eu gosto da abordagem dele, né? Que ele fala da mulher, você tá com canivete, enfia no olho do cara. Ele vai pensar em tirar. Eu duvido se o cara com canivete enfiado no olho vai querer fazer alguma outra coisa se não tirar. É isso aí, cara. Se o cara tentou pegar, você já fez um cortão, ele não vai pensar em agredir mais. Porque, mais uma vez falando de estatística, a gente sabe que mas eu não tenho como me defender. A gente sabe que uma ação de estupro, tentativas de estupro, a imensa maioria não se consuma. Quando a vítima luta. Quando a vítima luta, a imensa maioria dos estupros não acontece. E a maior parte dos estupros também são desarmados. O cara impõe justamente a força física e o medo. Vou te matar, não reage que eu vou te matar, não reage que eu vou te matar. E quando a vítima reage, na maior parte das vezes, o estupro não acontece. Acontece uma lesão, braço roxo, nariz quebrado, que é péssimo, é claro. Mas eu acho que uma mulher, um nariz quebrado contra um estupro, eu acho que são mundos totalmente diferentes. O ideal seria nenhum arranhão, é óbvio. Mas a gente vive no mundo real. Mas as nossas caveiras, acho que estão bem preparadas, né, cara? Então... A gente vive no mundo real. A gente tem que começar a entender, até isso é um problema, João, que até quem treina defesa pessoal, arte marcial nem tanto assim, mas defesa pessoal tem um grande problema. Eu falo, as pessoas elas treinam como se nunca fossem apanhar. Então, eu vou treinar defesa de faca, mas as pessoas treinam achando que nunca vai ser cortado. Esse é um grande problema. Você tem que entender quando você entra numa guerra, uma luta corporal, numa briga de rua, numa ação de estupro, você tem que ter aquele mindset que você pode ser cortado, que você pode quebrar o nariz. Você tem que entender e aceitar que você pode se machucar também. Porque quem entra num combate achando que não vai se machucar, no primeiro arranhão, paralisa. É isso mesmo. É aquilo que a gente estava falando do tapa na cara, né? A técnica vai embora, não tem o que fazer. Ô João, será que essas perguntas ainda tem alguma coisa que vale a pena a gente Eu acho que a gente já fez, se não todas, quase todas. Aí tem mais alguma, Otávio? Falaram referente ao gás de pimenta. Se realmente serve e onde pode adquirir um bom gás de pimenta. Começar falando que o gás de pimenta no Brasil é proibido. Usa-se o gás de gengibre. Qual a recomendação minha? Depois você como policial, João, pode pensar diferente ou complementar. Vou falar do gengibre, tá? Você, se quiser adaptar para o pimenta, adapte. Cada um faz as suas escolhas. Cada um faz as suas escolhas. Eu gosto de pimenta, adoro pimenta. Adoro. Vocês me entenderam, né? Eu também. Adoro pimenta. Eu recomendo que, primeiro, treino, como o João disse. Segundo, a maior parte dos gás de pimenta que você encontra hoje, eles são espargidores. Então, quando você aperta, ele faz uma nuvem de pimenta. Isso tem um problema. Primeiro que diminui o alcance, segundo que dependendo da posição do vento pode se voltar contra você. Gosto muito de alguns modelos de gás de gengibre que eu tenho visto por aí, que eles são jato. Entendi. Aquele que eu testei com a Tati aqui, com a Ingrid, com a galera, com o Otávio, você estava, Otávio? Foi com o jato. Aquele é legal porque, mesmo que esteja ventando, ele vai no agressor. Fizemos a 2 metros de distância. Mas ainda espalha um pouco de odor. Espalha um pouco. Cara, mas é muito pouco. Tá. Assim, nem compara com o gás de pimenta, cara. Que é um inferno mesmo. Porque o de pimenta a gente... Não, é um inferno. Eu me lembro, a gente tá treinando, você asperge um pouco no colarinho do parceiro, eu que tô aqui do outro lado já tô tossindo. Você joga lá embaixo, a gente tosse aqui em cima. O gás de gengibre não. Você joga lá embaixo, ele não incomoda. Agora, ele batendo na mucosa, nos olhos, aí ele irrita muito nos olhos. Então, a minha recomendação é treine e encontre um que seja de jato. Que você vai ter tem até um gatilho, que é muito legal. Você joga na direção, mira no rosto e atira. Qual é o problema disso? Na adrenalina. Se a gente erra um tiro na adrenalina, imagina um jato de... É o que eu ia falar. É um movimento fino, né? Um movimento fino. Então, assim, na adrenalina, a chance de você mirar na cara e passar por cima da cabeça, ou do lado da orelha, é muito grande. Né? Quando a gente vai atirar, a gente mira no tronco, que é a maior área. E a área que tem menos oscilação. Exatamente. Né? Você vai mirar na cabeça, a gente erra. Agora, imagina um jato que não tem a mesma precisão, não tem a mesma balística. Né? Você vai errar. Então, eu acho que a chance de você errar um gás de pimenta ou gengibre na cara é muito grande. E pode ter o efeito contrário, assim com a máquina de choque. Você pode tornar o agressor ainda mais agressivo. Mais agressivo. É a falta de treino, né?
Então, assim, é uma faca de 2 gumes perigosa. É. Pode te dar... O cara tá muito perto, pode criar o jato no olho, o cara se distrair, você correr, ou não, pode deixar a situação ainda mais grave. Então, é uma decisão muito pessoal. O que você acha, João? Eu concordo. Você concordo gosta? Não gosta? Eu gostaria de poder utilizar, mas eu ainda fico muito receoso, porque avaliando as questões, né? Eu acho que estou falando isso no trabalho, tá? Pode ser que eu tenha que responder muito mais do que se eu precisar só sacar a minha arma, qualquer coisa assim. Há muitas linhas que defendem esse uso progressivo de força, que é você usar armas menos letais primeiro, ou pelo menos tentar usar armas menos letais primeiro, para depois usar armas letais. Numa defesa pessoal, eu concordo com tudo que você acabou de colocar, desde que o operador, a operadora utilize mediante técnica. Por exemplo, eu não consigo entender alguém que vai usar um spray de pimenta ou um spray de gengibre sem um chutinho no testículo. Por quê? Para ganhar distância, para pelo menos desmontar ali durante 1, 2 segundos. Aí o que acontece? A mulher, por exemplo, vai transportar o spray dela de gengibre talvez dentro da bolsa. Aí tudo bem, passa a carteira, passa o celular, aí percebe que essa agressão está se tornando mais pessoal do que patrimonial, aí ela tenta alcançar, consegue sacar, mas isso demora muito tempo. Aonde está esse spray de pimenta aí? Dentro da bolsa, né? Quanto tempo vai demorar para ela sacar isso? Dependendo da mulher, cara, o cara para, senta, espera. Brincadeira, mulheres. Mas eu acho que tem que ser aliado. Assim como, por exemplo, a gente faz treino de faca aqui, e não é só faca, não é só estocada, não é só corte, a gente coloca chute, a gente coloca controle de distância principalmente, coloca soco, tem que estar aliado com alguma coisa. Então não basta só a mulher sair carregando. Eu atendo muitos casos de violência doméstica, e eu recomendo a todas as vítimas, todas, sem exceção. Eu tô com medo dele voltar, ex-namorado, ex-marido, sei lá, tô com medo dele voltar, o que eu faço? Primeiro, você tem que começar a ficar mais atento. Porque se ele te abordou desse jeito, a chance de ele te abordar de novo assim, quando você está entrando no carro, quando você está saindo do carro, quando você está chegando em casa, é muito grande, porque é ponto que você está vulnerável. Começa a ficar esperto nesses pontos, começa a aportar um spray de gengibre, mas treina. Então, pessoal, se gostou, deixa o seu curtir, compartilhe com o seu amigo, inscreva-se no canal e vencer Caveira!